A exemplo de, por exemplo, na oportunidade de hoje aqui à noite, eu chamo sempre a atenção, onde aqui reunidos em nome do Cristo, tutelado por Francisco de Assis, o mensageiro da caridade, a espiritualidade age por sobre todos nós que aqui nos encontramos, dando a entender também a nós a responsabilidade que nos é conferida de, nesse ambiente, estarmos vibrando com amor, com serenidade, fornecendo fluidos salutares para que a espiritualidade que trabalha nessa casa possa atender o máximo possível àqueles que aqui adentram das duas dimensões. O que nós vemos da dimensão material é uma quantidade insignificante com relação ao que acontece àqueles que são trazidos pela dimensão espiritual para ser assistidos. E às vezes nos vemos alguns colaboradores, alguns companheiros que esquecem de sublimar os seus interesses materiais para deixar que o espírito cresça um pouco mais, participando das atividades da Casa Espírita. Há uma necessidade premente de sublimação para cada um de nós. Estava vendo com uma amiga, onde ela disse que na psicanálise a sublimação é um dos mecanismos de defesa maduro, do qual os impulsos da idealização socialmente inaceitáveis são transformados em ações de comportamento socialmente aceitáveis. Ou seja, a própria psicanálise chama a atenção disso, dessa necessidade de nós trabalharmos e sublimarmos alguns impulsos que, na condição de espíritos imperfeitos, nós ainda carregamos dentro de nós. Muitas vezes, sem perceber, estamos deixando que os impulsos instintos nos dominem. Há quantos anos nós estamos habitando o planeta Terra? Na condição de espírito, onde nós partimos ainda no princípio espiritual e hoje nos desenvolvendo ao largo dos anos das experiências para chegar à condição de razão como nós temos hoje. Mas mesmo dotado de razão, mesmo alguns já, de certa forma, carregando consigo, nos deixamos dominar por interesses transitórios, passageiros, que fazem de nós apenas espíritos sofredores. Por isso que Ivone do Amaral Pereira chama a atenção da necessidade de nós buscarmos a sublimação desses interesses. Freud, ele chamava a atenção, conforme a orientação trazida, eu não sou da área de psicanálise, mas a gente precisa muitas vezes chamar a atenção, que a ciência também fala dessa necessidade. Ele acreditava que a sublimação era um sinal de maturidade e civilização, permitindo que as pessoas funcionassem normalmente à maneira culturalmente aceitável. E às vezes a gente não quer viver de forma aceitável na sociedade da qual nós fazemos parte. Onde, infelizmente, às vezes uma pequena minoria tão barulhenta e agressiva está destruindo, ou pelo menos tentando destruir, aquilo que é ético, aquilo que é moral, aquilo que faz de nós verdadeiramente seres felizes. É preciso ter cuidado. Inclusive, eu sempre chamo a atenção para não estarmos batendo palmas para aquilo que não é ético, para aquilo que não é moral. E pasmem, essas coisas acontecem também no meio espírita, onde muitas vezes nós batemos palma para palestrantes que estão dizendo coisas equivocadas. E a gente precisa acordar, de sublimar esses interesses que nós carregamos, mergulhar de fato em nós mesmos, percebermos o que nós estamos aqui a fazer e o que nós devemos fazer.
Tem uma passagem do Evangelho de Jesus, que é um dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo: buscais e achareis, bateis e a porta se vos abrirá. O que nós estamos buscando? Em que porta nós estamos batendo? O que de fato nós estamos pedindo, ou o que nós estamos vivenciando, é de fato importante ou faz bem a nós? Tem feito o bem que nós precisamos de ter na nossa vida? As ansiedades, os interesses transitórios, a ansiedade de ter coisas, a ansiedade de ser melhor que os outros, a ansiedade de se colocar num pedestal, muitas vezes, traz muita tristeza e desilusão no caminhar, no passar dos tempos. Na condição de espírito imortal, que essa era a proposta de Jesus, como é a proposta da doutrina espírita, nos mostrar que somos espíritos, não somos corpos, estamos em corpos, que somos imortais e que aquilo que nós plantamos, de bom ou de mal, nós colhemos. Eu não posso plantar um pé de manga e colher uma jaca. Ninguém pode plantar uma coisa e colher aquilo que não plantou. Daí a necessidade de manifestar os sentimentos de amor e de caridade que deve fazer parte da nossa vida. Na questão religiosa, sobre sublimação espiritual, alguns contextos religiosos, eles trazem a sublimação considerada como a transferência da energia sexual ou libido para um ato físico, a fim de evitar um confronto com certos desejos deploráveis. O sexo é divino, faz parte do processo de criação, mas ele não pode ser desregrado. E muitas vezes, ante o confronto, a necessidade de sublimação dele para que nós não percamos a oportunidade reencarnatória. Conhecemos grandes espíritos que sublimaram o sexo, a exemplo de Francisco Cândido Xavier, Divaldo Pereira Franco e outros, porque canalizaram essa energia na condição de missionários, diferente de um espírito imperfeito como eu, que posso ter uma missão, mas ainda não sou um missionário, é preciso que a gente perceba isso. Na condição de missionário, focalizaram, ou seja, buscaram de fato cumprir todo esse trabalho de amor e de caridade, sublimando as suas energias sexuais. Porque são espíritos de grande vulto, não tem essa necessidade. Mas nós que ainda temos, precisamos, logicamente, pensar no que nós estamos a fazer com essa condição, com essa necessidade de realizarmos as coisas de acordo com a lei de Deus, aquela que nos leva ao caminho da felicidade. Que se vocês abrirem o livro dos Espíritos, na perfeição moral, quando Kardec, instado na academia de ciência, se havia uma lei divina ou natural, ele pergunta aos espíritos, há uma lei natural? E os espíritos dizem sim, a lei de Deus. A única que leva o homem ao caminho da felicidade, e ele só é infeliz porque dela se afasta. Então, nosso comportamento ele deve estar, de fato, baseado na lei de Deus. Deus nos concede a oportunidade, por exemplo, aqui encarnado na Terra, termos um corpo para o crescimento do espírito, não é para a degradação do espírito. Mas, por incrível que pareça, como diz Sandra Borba, lá no mundo espiritual a gente combina uma coisa, faz um contrato, assina o contrato, e quando do processo de reencarnação, onde há necessidade do esquecimento para que nós não tragamos na existência que estamos a vivenciar alguns traumas, algumas dores, nós esquecemos aquilo que temos que fazer
E por incrível que pareça, não buscamos lembrar, porque nos evadimos daquilo que nos faz, de fato, conhecer o que é ética e o que é moral, que é o aspecto religioso, apresenta para nós, em especial, a doutrina espírita. O livro dos Espíritos, ele chama a atenção o que é moral. E o Espírito responde: moral é a regra do bem proceder. Procede bem aquele que faz o bem. E nem sempre nós temos visto o bem, como ele deve ser vivido. E, lamentavelmente, quando nós retornamos à dimensão espiritual, nós não nos deparamos com Deus com um chicote na mão para nos açoitar, não. Nós nos deparamos com a nossa própria consciência. Ainda hoje, na federação, conversando com minha amiga Rosane, que está ali, nós falávamos exatamente disso, quando o irmão Jacó, no livro Voltei, ao retornar ao plano espiritual, tendo sido o que ele foi no mundo espírita, no movimento espírita, ainda se depara com sua consciência e vê muita coisa que não devia ter feito e muita coisa que deixou de fazer. No livro Céu e Inferno, que para o ano faz 160 anos, esse é o livro de cabeceira para quem trabalha, ou seja, para o trabalhador espírita, que todos somos médiuns, que são vários relatos de espíritos que já se encontram na dimensão espiritual, ou que pelo menos naquela época se encontravam. Tem um relato de um espírito, se eu não me engano, o nome dele é José Lebré, onde a sua neta pede para que ele seja evocado, e ele ali trazido, narra a sua tristeza, e ela diz: como assim, se o senhor era um homem de bem? Ele disse: para a sociedade eu era, e até aplaudido. Mas quantas e quantas vezes eu deixei de sublimar os interesses transitórios, passageiros, fruto do egoísmo, do orgulho, da vaidade exacerbada, e não realizei aquilo que eu podia ter realizado. Temos muito a fazer. Temos que saber de fato o que nós buscamos. Temos que saber a porta qual nós devemos bater. Entre elas, a primeira, a porta do nosso próprio coração, onde devemos arrancar, estipar de nós sentimentos negativos que destroem as possibilidades que nós temos. De buscarmos ter uma vivência saudável, onde quer que nós estejamos, seja com quem quer que seja, mas sem nos permitir corromper diante de fatores externos que muitas vezes nos acompanham. Emmanuel, numa obra chamada Vinha de Luz, no capítulo 112, ele chama a atenção da ciência da temperança, onde ele fala da sublimação das paixões, que um aspecto da temperança é exatamente esse, sublimar as paixões, os interesses egoísticos, onde a temperança é uma das virtudes cardeais, aliada à virtude cardeal como prudência, fortaleza e justiça. Nós precisamos ter temperança, mas não podemos ser lenientes com as coisas. Que acontece muitas vezes que é para a gente ficar bonitinho na fita, a gente é leniente com um erro que muitas vezes está diante de nossos olhos e que está em nós mesmos, que a gente, por vaidade, por orgulho, não gosta muito de trabalhar os valores divinos que Deus colocou dentro de nós. E Emmanuel disse que a temperança representa um autocontrole, o autodomínio, a renúncia e moderação. E para isso, nós precisamos sublimar as paixões, que é um dos aspectos da temperança, que implica a domesticação dos instintos. E muitas vezes, nós nos deixamos dominar pelos instintos. No Evangelho segundo o Espiritismo, lá na lei de amor, ele fala que no início nós temos instintos.
avançado, corrompido, temos sensações. Mas instruído e purificado, temos sentimentos. Mas o ponto central do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol que condensa, que reúne em todos nós o sentimento de amor e de caridade que deve animar as nossas vidas. Precisamos sublimar as paixões e deixar que o amor, que a justiça, que a caridade faça parte da nossa vida. Mas, muitas vezes, nós pensamos que caridade é apenas dar coisas, dar esmola. E uma vez que estamos situados na terra, nessa escola bendita, como diz Emmanuel na obra Correio Fraterno, onde estamos matriculados, precisamos trabalhar com justiça, com amor e com caridade. Com caridade real, caridade para consigo mesmo, de lutar incessantemente contra as imperfeições que nós insistimos em manter dentro de nós. E o Livro dos Espíritos, ele chama a atenção a respeito dessa chaga que nos destrói. Desculpem, eu não abri o livro, que a letra é pequena, depois dos 15 anos a letra tem que aumentar. E ele diz que o maior obstáculo ao progresso é o orgulho e o egoísmo, na questão 785. Porém, esse estado transitório não durará para sempre, mas mudará a proporção que o homem compreender melhor que, além dos gozos dos bens terrenos que ele proporciona, existe uma infelicidade infinitamente mais duradoura. É vencer o orgulho, é vencer o egoísmo para que tenhamos uma felicidade duradoura. São os próprios espíritos que disseram isso a Kardec, muitas vezes esquecido pelos próprios espíritas, que procuram ler obras que simplesmente, muitas vezes, não dizem nada. E daí a necessidade de nós estarmos buscando sempre trazer nas nossas falas a necessidade de estudar as obras básicas. E lá no capítulo da perfeição moral, Kardec pergunta qual a mais meritória de todas as virtudes. E o Espírito diz, todas as virtudes são importantes, mas o sublime da virtude está no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo, sem pensamento oculto. E a gente vê histórias fantásticas de homens que muitas vezes se entregaram a um certo isolamento para defender uma comunidade inteira de um vírus, de uma bactéria e assim por diante. Lembro que alguns anos atrás, um pesquisador, um cientista, quando na África havia um vírus chamado Ebola, que tinha um poder de transmissão muito grande, e ele deixou para trás a sua família consanguínea, compreendendo a importância da família universal, para pesquisar, para ali com outros dedicarem-se inteiramente ao benefício da humanidade. Esse é o desinteresse pessoal. Não procurando destaque por hipótese alguma, mas querendo superar as dificuldades que aquele momento exigia. Mas quanto de nós temos essa coragem? Nós, às vezes, não temos coragem de dividir o pedaço de bolo gostoso em casa com os filhos, com a esposa e com os amigos. Muitas vezes, nós não temos coragem de arregaçar um pouquinho as mangas e chegar na casa espírita e pegar uma vassoura e varrer. Muitas vezes a gente não tem coragem de se oferecer para ficar na porta entregando mensagem. E amanhã, quando nós retornarmos no processo reencarnatório, será que nós não vamos querer usufruir desse ambiente? Será que nós não vamos querer ser recepcionados? Então, a maior de todas as virtudes, conforme diz o Livro dos Espíritos, é
exatamente o desinteresse pessoal pelo bem do próximo. Fazer todo o bem possível para o próximo. Mas não esquecendo de fazer o bem a si mesmo, renunciando às paixões deletérias que nos destrói. E ele diz, qual o sinal mais característico da imperfeição? Insistindo, Kardec e os espíritos respondem ainda na questão 895, o interesse pessoal. Frequentemente, as qualidades morais são como um objeto de cobre. A douradura não resiste à pedra de toque. Muitas vezes, nós nos consideramos ou nos colocamos como um objeto de cobre, que se colocado ali no sereno, perde completamente o brilho. E no dia seguinte, pode ter o sol que tiver, ele continuar fosco e não brilhará. Porque isso é um processo interno. O verdadeiro desinteresse é coisa tão rara na Terra que, quando se patenteia, todos se admiram como se fosse um fenômeno. Então, dizer-se honesto hoje, falso, é capaz de você ser apedrejado na rua. Mas não tenha medo de ser honesto. Não tenha medo de sacrificar a sua própria vida, onde você deixa o mundo das formas na condição de um espírito ético, moral. Porque nós não somos daqui, nós somos de lá. E é lá que nós queremos ser bem recebidos, melhor do que aqui. E só seremos se de fato cumprirmos o papel de vencer a nós mesmos. Quando das paixões, ele faz uma pergunta muito interessante, né? Que o apego às coisas materiais constitui um sinal notório de inferioridade. Como nós somos apegados às coisas. Nós não conseguimos nos desvencilhar das coisas. Ainda no pós-pandemia, quando as pessoas começaram a andar, algumas chegavam à nossa instituição e muitos traziam uma série de coisas para doar, porque perceberam que não precisavam de tudo aquilo. Mas, pasmem, logo ter passado o período da pandemia, aquelas pessoas passaram a comprar tudo de novo. Mesma coisa. A mesma quantidade de coisa que se faziam, que percebeu que não se fazia necessário. Eu não sei se é porque, às vezes, quando a gente está dentro de casa, tem muita coisa para fazer, a gente diz, eu vou eliminando, eu vou tirar essa panela, eu não preciso dessa, eu só preciso de um liquidificador, eu não preciso de 2. Depois, quando passa, que começa a sair, aí começa a comprar de novo, porque lá em casa eu preciso de ter 2, preciso de ter 3, quando, na verdade, às vezes, quase não mora em casa, às vezes apenas frequenta a casa no momento de dormir. Inclusive, muitos de nós relegando a educação dos nossos filhos a terceiras pessoas, quando é obrigação nossa. Mas, às vezes, nos entregamos 4 horas à academia para ficar, lógico, é maravilhoso, é muito bom a gente fazer academia, mas, às vezes, a gente negligencia a oportunidade de estar com os filhos, negligencia a oportunidade reencarnatória de reajuste para passar horas e horas em academia. Eu estou fazendo fisioterapia devido a uma cirurgia no ombro, e lá encontrava-se uma moça fazendo uma fisioterapia também. Aí ela faz crossfit, beach tennis, muay thai, boxe, academia. Ela fez tanta coisa que eu fiquei pensando assim, meu Deus, se eu fosse fazer desse tanto de coisa, eu já tinha desencarnado. E eu fiquei pensando, em casa, quanto tempo você tem para isso? Então, nós precisamos entender o nosso papel aqui. O que Ivone do Amaral Pereira traz nessa obra é a necessidade de nós nos conscientizarmos que, na condição de filho de Deus, precisamos viver como irmãos, partilhando experiências, auxiliando-nos uns aos outros, dando o braço ao outro, o ombro amigo àquele que chora. Ainda ontem,
só uma experiência pessoal que às vezes a gente não deve contar, mas me chamou a atenção retornando, porque o Recife, a fisioterapia fica a 1 quilômetro de casa, é melhor você ir a pé do que ir de carro. Senão, se você for de carro, você chega atrasado. Quando eu vinha retornando, fazendo as minhas preces, eu avistei um colega de trabalho que está aposentado, e ele vinha na minha direção. E eu percebi assim como que ele meio esquecido das coisas. E eu, fazendo aquela prece, procurei o envolver e dei de cara com ele, falei com ele, e ele quase não me reconheceu. E ele me relatou que devido ter tido a compulsória ter chegado, ele ter que ter saído, ele ficou em casa e passou um período difícil recentemente, onde a esposa ficou em casa durante 5 meses no home care, fora o período que passou no hospital. Muitos anos de casado, mas pasmem, a esposa dele desencarnou, o filho foi morar só. Deixou ele. E o outro trabalha o dia todo. Ele disse, eu estou completamente perdido, desorientado, eu não sei o que é que eu faço. Aí eu fico a imaginar, gente, muitas vezes, por interesses materiais que não nos levam a lugar nenhum, nós deixamos de estar com o nosso pai, com o nosso irmão, com a nossa mãe, sendo aquele ombro amigo, retribuindo o carinho, o amor que eles nos deram, quando nós ainda estávamos no ventre da nossa mãe. Dos planos que eles traçavam, de quantas e quantas vezes abrir mão de estar em um determinado evento para ficar em casa com os filhos, se bem que hoje essas coisas diminuíram tanto, e o filho simplesmente, depois que a mãe parte, ele faz a opção de morar só, como quem diz assim, eu não tenho compromisso com você. Eu não tenho coragem de sublimar o meu interesse egoístico, as minhas paixões, para estar com você, meu pai. Quantas e quantas vezes nós não temos visto esse tipo de coisas acontecerem e nós simplesmente não estamos atentos para essa situação. Sejamos mais solidários. Vençamos o egoísmo que carregamos dentro de nós, de pensarmos primeiro em nós, segundo em nós, terceiro em nós, quarto em nós, quinto, sexto, e assim por diante. Percebamos que Jesus nos chama a atenção que nós somos uma família universal, embora é extremamente importante a família pelo laço consanguíneo, porque é na família, é o primeiro laboratório, onde nós devemos desenvolver os valores divinos que Deus colocou dentro de nós. Mas Jesus chamava a atenção para que nós percebamos que somos uma família universal, criadas por Deus, para sermos felizes, e nós estamos renunciando a isso. Nós estamos renunciando à alegria verdadeira, à felicidade verdadeira, qual diz o livro dos Espíritos, qual diz o Evangelho de Jesus. Da necessidade de nós sublimarmos os vícios, apagá-los, e deixar que manifeste-se em nós sentimentos de amor, sentimentos de justiça e de caridade, como eu já falei. E essa oportunidade não é para amanhã que a gente deve estar pensando, porque o amanhã ainda nem existe. Nós temos essa perspectiva de que ele existe, é para hoje. É para hoje de trabalhar esses sentimentos. Deus nos criou, conforme diz o livro dos Espíritos, na resposta dada a Kardec, simples e ignorantes quanto ao conhecimento, mas todos destinados à perfeição. E Ele colocou em nós a perfectibilidade, ou seja, a capacidade de atingir a perfeição.
Mas o próprio Livro dos Espíritos, na questão 909, diz que nos falta vontade para que essa perfeição se manifeste em nós. Que se tivéssemos bem pouca vontade, algo de maravilhoso já se manifestaria em nossa vida. Jesus diz: bem-aventurados que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Sublima o ódio, o rancor, o desejo de vingança que tu carrega dentro de ti, para viver um amor sublime. Rompe com o homem velho, carregado de mágoa, e permite, de fato, ter uma vida em abundância, como o Cristo disse: eu vim para que tenhas vida, vida em abundância, vida como espírito, não vida apenas como corpo, como carne. Permite, conforme ele diz no encontro, no diálogo com o doutor, onde ele diz que é necessário nascer de novo, não apenas do processo da reencarnação, mas nascer de novo nesse processo de transformação. De deixar de lado aquilo que não vai, de fato, te fazer feliz. Não estamos aqui a dizer que tenhamos que desprezar os aspectos materiais que nos são ofertados. Não é isso. Mas não valorizar mais a matéria do que o espírito. Nós sabemos que ele é mortal. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Nós não estamos falando apenas de uma terra física, mas da terra do coração, do qual o Cristo, na parábola do semeador, percebendo as nossas imperfeições, quando ainda muitas vezes nos encontramos na condição de beira de caminho, em outras oportunidades de solo pedregoso, em outras oportunidades como solo espinhoso, que os interesses da matéria, os interesses que o mundo bate palma e aplaude, sufocam a semente divina. Mas que avancemos, é isso que ele espera, na condição de herdeiro da terra, de ararmos a intimidade do nosso coração, para que a semente divina ela possa de fato nascer, e nós regarmos ela com todo carinho, com todo amor, para que, sendo uma árvore, como muitas vezes o Cristo nos comparou à árvore, sejamos uma árvore produzindo frutos e não uma figueira estéril, que vivemos apenas de aparência. E não como uma figueira estéril, que é linda, que é maravilhosa, e que só serve para ser cortada e jogada ao fogo. Que sejamos, sabendo que herdeiro de nós mesmos, sejamos trabalhadores, buscando vivenciar esses ensinamentos do Cristo, permitindo que o amor sublime faça parte da nossa vida. De amarmos a nós mesmos, buscando superar essas dificuldades íntimas o quanto antes. Isso é amar a si mesmo. Fazer o bem a si é cumprir a lei de Deus. É tomar Jesus como guia, como modelo a ser copiado, como guia que nos orienta o caminho que nós devemos seguir. É de ser ético e moral, conforme diz a questão 629 do Livro dos Espíritos. Amar a si mesmo é colaborar com Deus na sua obra, não ferindo a sua lei. Lá na questão 132 do Livro dos Espíritos, quanto ao objetivo da encarnação. Colaborar com Deus. E amar ao próximo
começando pelo próximo, mais próximo, até chegarmos a todas as outras pessoas. Sem distinção de classe, de raça, de cor, de opção de vida. Mas amar de forma incondicional. Respeitando e, se possível, orientando aquele que encontra-se no caminho do desregramento. Porque dessa forma nós estamos amando a Deus. E essa é uma das perguntas que o doutor da lei faz ao Cristo. O que posso fazer para ter a vida eterna? E o Cristo lhe devolve a pergunta. O que está escrito na lei? O que ledes nela? E essa pergunta é feita a nós hoje, pelo próprio Cristo, em nossas consciências. O que nós estamos lendo na lei de Deus? O que está escrito nela? Amareis o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todo o teu espírito. Eis o primeiro e o maior de todos, e eis o segundo semelhante a este, o teu próximo como a ti mesmo. Mas, sem querer compreender, nós fazemos como o doutor da lei. Quem é o meu próximo? E o Cristo traz a figura do samaritano, que é despojado dos interesses egoísticos daqueles que faziam parte do sinédrio, dos doutores da lei, que passeavam na rua com suas túnicas maravilhosas, que se aparentavam de forma muito bonita ante a sociedade, mas que não tinham a coragem de amar aquele que pensava de forma diferente, que não tinha coragem de servir aquele que ele não conhecia. E que se assim tocasse naquele homem, trazido da parábola do bom samaritano, onde o Cristo diz que um homem descia de Jerusalém para Jericó e é tomado de assalto, despojado. E ali jogado, relegado ao templo. E um doutor da lei vem por um lado e se afasta do mesmo jeito levita. Não conhecia, então não tinha com que se preocupar. Não era do seu credo religioso. Se ele pegasse nele, poderia se contaminar. Mas o samaritano, que era considerado herético, conforme aquele povo, porque as suas crenças divergiam um pouco deles, desce do seu cavalo. Coloca-se no lugar do outro, limpa-lhes as feridas, os enfaixa, os acolhe, o coloca no cavalo e leva à hospedaria. E no outro dia, ao partir, diz ao hospedeiro, tudo que esta criatura necessitar ou for dispensar, dá-lhes que com o meu retorno eu te restituirei. Mas quem de nós tem a coragem, de fato, de se despojando dos interesses, descer do pedestal, como o samaritano desce do seu cavalo? Quantas vezes nós não temos a oportunidade de fazer isso e alegamos não ter tempo para ajudar? Quantas vezes nós temos a oportunidade de, como o samaritano, descer do cavalo e auxiliar aquele que, ao último momento, e nós simplesmente, por não sublimarmos os interesses materiais, deixamos a oportunidade de exercer o sublime amor. Na criatura que muitas vezes bate à porta e nós não a acolhemos. Eu acho que eu já contei uma história aqui, trazida por o querido Severino Celestino, e ele disse que quando, no período do Plano Cruzado, quando os recursos de muitos ficaram presos, eis que estava na sua casa a fazer um evangelho, e ali, no momento de fazer o evangelho, batem palmas na sua porta. E ele disse que, sem perceber, como quem, sem descer do cavalo, ou sem estar de fato vestido com a túnica nupcial que devemos vestir, ele
interpelou a sua própria consciência, bater palma na minha porta, logo na hora do meu evangelho, que tem um horário certo, a espiritualidade esperando, vai bater, e agora? A sobrinha levanta a mão e diz: tio, deixa que eu vou atender. Aí vai a sobrinha e chega lá: pois não, senhor, eu quero falar com o dono da casa. Mas o senhor não pode esperar assim, mas eu quero falar com ele agora. Aí ela volta: tio, o homem está na porta, quer falar com o senhor agora. Mas e o evangelho, minha filha? Não sei, tio, ele está na porta. E quantas vezes nós também não fazemos assim? Estou apressado, vou fazer o evangelho agora. E ele diz que levanta-se um pouco chateado, e quando chega na porta, o homem abre o portão e entra no jardim. Diz: posso entrar? Ele diz: você já entrou. O homem senta, olha para ele e lhe diz: eu posso tocar uma música? Ele disse que doido para se ver livre do homem, como a maioria de nós. Pode. O homem meteu a mão no saco, puxou uma flauta, tocou uma música. Ele disse que não entendeu absolutamente nada. E o homem disse: gostou? Ele disse: adorei. Para ver se o homem ia embora. Ele disse: já que o senhor gostou, eu vou tocar outra. E ele tocou uma das músicas mais lindas, Fascinação. E Celestino disse que ali percebeu a sua falta de caridade e emocionou-se ante a oportunidade de servir e pensou: e se fosse o Cristo batendo na minha porta? E se fosse Maria, a mãe de Jesus, mãe de todos nós, que ali chegasse naquelas condições? E ali Celestino disse que, banhado de lágrimas, convida aquele cidadão a adentrar e participar do evangelho no lar, e ele lhe confessa que tinha saído de casa com o desejo de suicidar-se, porque a sua esposa e sua filha, devido ao seu dinheiro ter ficado preso no banco, e pasmem, ela era religiosa, extremamente religiosa, não era espírita, mas era extremamente religiosa, mas também carregava consigo muito interesse material, baseado na teoria da prosperidade. Diz que sem dinheiro ele não podia ficar. E ele tira a arma que está dentro do saco e entrega a Severino. E ali ele teve a oportunidade de, sublimando o seu desespero, a sua ansiedade, a sua angústia, a falta de amor da sua família, deixar que a esperança nascesse de novo, de forma sublime. Como que ali dizer: você é um filho de Deus. Avança. Avança em amor. Avança em bondade. Avança em perdão. Não guarda mágoa dessas criaturas que te fizeram isso. Porque simplesmente elas não conhecem Deus. Que trabalhemos, que avancemos em misericórdia, em bondade, que avancemos em humildade, que não permitamos que a vaidade exacerbada, não estou dizendo que nós não tenhamos vaidade, que fiquemos entregues aos desleixos, não. Mas que a vaidade exacerbada corrompa as oportunidades que nós temos de ser feliz. Porque muitas vezes, como bem falei ainda há pouco, temos coisas que não precisamos, enquanto outros simplesmente que caminham conosco não têm aquilo que nós temos. E que talvez 1% daquilo que nós temos possa fazer a diferença na sua vida. A exemplo, por exemplo, do trabalho que é feito por essa instituição com relação ao Lar de Clara. Quantas e quantas crianças que ali se encontram necessitando da assistência material, lógico, mas também de carinho e de amor. E nós estamos esperando para o futuro
nós estamos deixando para depois. Nós estamos desprezando a oportunidade que nos é conferida. À luz do Consolador, aquilo que Ivone do Amaral Pereira chama a atenção é que nós, muitas vezes, para de fato sermos felizes como espírito, precisamos deixar para trás aquilo que pode ser instrumento de perturbação e de sofrimento para muitos de nós. E não ficarmos alimentando aquilo que nos causa desespero, ansiedade, desgosto. Por isso que o Cristo traz o exemplo da sublimação dos interesses materiais e transitórios, a figura do bom samaritano. E ele ainda, no final da questão, ele interpela aquele doutor da lei. Quem é o próximo daquele homem? E o doutor da lei, muito vaidoso, para não dizer o nome samaritano, diz o que exerceu misericórdia. Porque simplesmente é fruto do seu orgulho, da sua vaidade, da sua mesquinhez. Ele não quis reconhecer que o samaritano, ali trazido da parábola, tinha cumprido a lei de Deus. Mas o Cristo espera que nesse processo de sublimação, nós ainda avancemos mais aquilo que está posto no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é um desafio. Amai os vossos inimigos. Porque se só amardes aquele que vos amam, o que estás fazendo mais do que as pessoas de má vida que se amam mutuamente? Se só fizeres o bem às pessoas que te fazem, o que está fazendo mais do que as pessoas de má vida que fazem o bem umas às outras? Amar os inimigos não significa dizer, conforme diz o Evangelho segundo o Espiritismo, estar de mãos dadas o dia todo com ele. Não. Porque ele diz que há sentimento de amor, há atração e repulsão. O amor que eu sinto por quem me ama, por uma questão fluídica, não é o mesmo que eu vou sentir por aquele que tem uma certa divergência, vamos dizer assim. Mas não significa dizer que nós tenhamos que carregar animosidade com relação àquele outro. Não. A seu próprio bem, ame o seu inimigo, não lhe desejando o mal. Ame o seu inimigo fazendo todo o bem que tiver ao seu alcance no momento oportuno. Ame o seu inimigo não ficando satisfeito porque simplesmente ele sofre. Porque muitas vezes nós encontramos alguns irmãos que não conseguem ainda se desvencilhar do ódio nem do rancor, e quando um adversário passa por uma situação difícil, bem feito, eu sabia que Deus ia castigar ele. Eu sei que isso aqui não acontece com ninguém de vocês, porque Francisco de Assis não deixa. Mas quantas e quantas vezes até nós expulsar, meu filho, é a lei do retorno. Está colhendo o que plantou, como se a gente não fosse colher. Como se nós também não estamos aqui, também passando por esse processo, mas sem reconhecer esse processo no qual estamos imersos, apenas percebemos a dificuldade do outro. Amar os inimigos significa dizer, orar por ele, para que ele saia daquele padrão vibratório, daquela condição. E mais tarde, facilite o reencontro e nos tornemos, de fato, os amigos que nos amaremos como Cristo nos amou. Então, meus caros irmãos, nos despojemos de todo sentimento de ódio, de mágoa, de rancor, tudo fruto do egoísmo e do orgulho, e trabalhemos os sentimentos nobres. Nós precisamos atacar o mal pela raiz. E o Evangelho segundo o Espiritismo chama a atenção disso,
O Livro dos Espíritos traz em várias questões, especificamente nos comentários da questão 685, na questão 917, quanto à cura desses males, é necessária educação, educação moral, a arte de formar o caráter. E nós precisamos trabalhar isso nas nossas vidas, nas nossas casas, onde quer que nós estejamos. Então, que sublimemos as nossas imperfeições e passemos a trabalhar para viver um amor sublime. Muita paz, que Jesus nos abençoe, hoje, agora e sempre. Assim seja.